teve algumas namoradas, já teve relacionamentos afetivos. Como foi pra você, assim? Você teve mais namoradas pagãs, mais namoradas não pagãs? E como que é isso, assim? Problemático? Foi problemático em algum momento com alguma menina que não era pagã? Como que foi pra você? Por coincidência ou não, todas pagãs, né? Tipo, mas falar pra mim que, nossa, ia ter uma repercussão ao ponto de não... Depende de como a pessoa lida com as coisas. Eu vou te fazer uma pergunta hoje, né, em 2021, obviamente isso pode mudar no decorrer da sua vida e sem problema nenhum, obviamente. Mas, por exemplo, vamos supor, vou fazer uma situação hipotética aqui. Vamos supor que você tem um relacionamento com uma menina que não é pagã e esse relacionamento se torne sério. Sério ao ponto de vocês pensarem, por exemplo, em casar e, né, e ter uma vida juntos. Como que seria pra você se, por exemplo, ela tivesse como sonho, que algumas mulheres têm mesmo, né? De se casar numa igreja, assim. Como que seria pra você? Bom, pra mim ia ser um pouco complicado que depende muito da personalidade da pessoa nesse caso. Porque, por exemplo, ela fala, meu sonho é casar na igreja. Eu falo, então, né, o lance vai ser, você tá querendo se casar na igreja, é uma coisa sua, né? Eu posso até estar lá, não vou fazer nenhum processo religioso porque eu não faço nem dentro da bruxaria. Mas você sabe que você teria que fazer. Então, mas aí eu ia conversar, então, mas aí é outros 500, aí ia ter que conversar com ela, entendeu? Por isso que eu falo que é da personalidade. Sim, eu tô trazendo isso, e aí eu comecei falando mesmo que pode mudar, só pra gente trazer isso pra vocês refletirem. Por quê? Porque isso tudo também tá no campo hipotético, então assim, depende muito, né? E outra coisa, eu acredito que um relacionamento, pra chegar num ponto de um casamento, algumas coisas as pessoas elas já têm que saber. Sim. E aquilo já tem que estar meio certo, né? Se não tivesse, porque assim, se não aceitar a minha família, não vai. Isso é uma coisa que não vai, mas nem sonha. Isso aí eu acho que isso é uma coisa importante também, né? Da gente entender assim, os limites das coisas, né? E é possível, é tudo hipotético, mas é possível chegar no meio termo, né? Exatamente. Eu já celebrei casamento que, para satisfazer o desejo da noiva de entrar de branco, toda aquela cerimônia, foi organizado tudo dessa forma, mas o ritual em si foi um ritual ecumênico, não foi um ritual É possível, eu acho que isso é uma boa ideia, isso pode ser uma ideia pra vocês foi aí. Foi uma saída que foi lindo o casamento, teve tudo assim, da entrada, do vestido, que toda existiria. Exato. Porque assim, qual que é o objetivo do casamento se não celebrar a união de duas pessoas? Exato, se uma pessoa só está feliz com aquilo, se outra pessoa está indo, mesmo que seja, não obrigado, mas está indo por uma concessão particular para com o parceiro ou a parceira, perdeu o objetivo. Sim. Não tem mais o objetivo que tinha antes. E até mesmo porque o casamento, assim como a gente falou do batizado e tal, também acabou se tornando uma coisa social. Então, muitas vezes a pessoa, quero meu sonho é casar na igreja, mas porque isso também é uma coisa posta e colocada, porque qual é o objetivo espiritual daquele casamento, né? Se ele que, na minha percepção, inclusive, até por eu ser muito religiosa, se eu fosse católica, eu só iria querer me casar na igreja, na minha paróquia, né? Com o sacerdote da minha paróquia. Não ia querer, eu quero casar lá na Nossa Senhora do Brasil, que é uma igreja super chique lá em São Paulo, viu, gente? Não, e acabou se tornando algo muito social. Eu me casei na igreja tal, porque não sei o que lá. Status, né? Ao passo que, na verdade, primordialmente, ali é o momento de você receber uma bênção a partir da sua crença e tudo mais. Então eu acho que dá, como ela falou, pra chegar num consenso. E, de repente, se aquilo é importante para um dos noivos, entrar nesse meio tempo, né? Nesse meio termo. Então, isso é para vocês mesmos, assim, pensarem, refletirem. E o que vocês acham sobre isso também, de repente, para vocês pensam diferente, né? Para nós, é mais ou menos assim. Aí, agora, para vocês a pergunta. Como é que é para vocês, por exemplo, enquanto, vamos colocar assim, matriarca e patriarca de uma casa pagã, a relação com outras famílias, com outras pessoas, até amigos que não são do paganismo e tudo mais, como é que fica essa relação enquanto
as cabeças da casa, por exemplo, né? Como é que é? Como que você acha? Olha, eu não sei como seria diferente, porque a gente sempre foi pagão, né? Então, também acho que é muito semelhante ao que você trouxe da sua experiência com outras pessoas, com os colegas, etc. É muito natural. Até pelo fato de tanto eu quanto a sua mãe sermos públicos, vamos dizer assim, das pessoas nos conhecerem o nosso trabalho, entra no nosso Facebook, já vê evidentemente ali qual é que a gente é estranho. Que a gente é. Então, as famílias, falando por mim, se elas não têm abertura, isso é um assunto que elas próprias evitam. Verdade. Elas próprias não entram. Então, já tive experiências, por exemplo, numa mesa com pessoas que todos falando das suas experiências religiosas. Aí uma pessoa que não sabia ainda falou: e você, Herman? Eu sou sacerdote de um clã de bruxaria e sou pai de santo da Umbanda. Não, aí muda-se o assunto. Como se eu não tivesse respondido. Aquele momento, silêncio, né? Então um olha pro outro assim. Então, o que você está comendo mesmo? Alguém quer sobremesa? Então, isso já aconteceu mais de uma vez. E eu já me acostumei com isso, entendeu? É algo que eu não me nego. Se me perguntam, eu não tenho vergonha nenhuma. Então, já tenho vivência o suficiente para não ter aquela coisa de esconder. Não, eu sou. E eu tenho orgulho, eu tenho tanto orgulho quanto talvez um pastor tenha da sua igreja. E por que não teria? Gosto muito do trabalho que a gente desenvolve, amo de paixão os nossos filhos espirituais. Enfim, não tenho motivo algum. Mas me amam mais. Com certeza. Não tem motivo algum para esconder isso. Então, se me perguntam, eu sempre respondi. Mas é interessante de ver as mais diversas reações diante da resposta, né? Mas eu creio que naturalmente, dentro de uma relação social, a gente acaba tendo uma maior proximidade com pessoas que são afins. Sim, sim. Com outras pessoas, isso ocorre naturalmente, porque são pessoas que a gente até consegue ficar mais à vontade. Conversa flui melhor. A conversa flui melhor, mas não é algo que depois de um certo período da minha vida se tornou um problema. É algo natural, eu sei quem eu sou, eu sei quais são os meus valores, respeito quem as pessoas são e quais são os valores delas, e a convivência é natural, dentro desse sentido. O limite é as pessoas que oferecem, não sou eu que coloco na relação. Mais ou menos parecido, mas assim, tem algumas questões que ele trouxe, por exemplo, essa fala de quando ele traz assim, que ele colocou lá que ele era sacerdote e tal. Já aconteceu comigo algo parecido, mas em alguns momentos eu senti que ou acontece isso, ou você se torna o centro das atenções. Todo mundo fica querendo perguntar e saber sobre isso, né? E eu penso que depois de muito tempo, eu acredito que quando a gente começa dentro do paganismo e tudo mais, existe esse momento de transição. Parece que realmente assim, você era uma coisa e você vira outra. Então as pessoas elas meio ficam confusas. E esse é um momento em que há bastante desrespeito. Sim. As pessoas não entendem muito bem o que você está fazendo e elas meio que te desrespeitam. Só que você se mantém, né? Eu brinco, eu falo assim, meu pai dizia assim, uma fase que ela tá passando. Essa fase dura até hoje, né? Daqui a pouco eu faço 42 anos e a fase continua. Então, depois de um tempo, as pessoas passam a saber, como o Elfo mesmo colocou. Até por a gente ser público, as pessoas acabam sabendo o que a gente é. Talvez eles não entendam muito bem, mas sabe assim que a gente é meio místico, tem uns lances. Assim. Ou por respeito ou por medo. Por respeito ou por medo. Então, eu noto que hoje eu não tenho nenhum problema, mas já houve, por exemplo, essa mesma situação que hoje é cômica, mas se foi crucial para algumas coisas na escola do Alessandro, por exemplo, né? Teve momentos de eu ser chamada porque ele tinha amigos imaginários, porque eu sempre incentivei a ludicidade, a imaginação, porque o Fantástico, eu sempre falo isso, o Fantástico salvou a criança Luazinha Sereninha. Né, esse o Elfinho também. Então eu sempre incentivei isso nele, o fantástico, o lúdico, né? Então isso pra mim foi muito importante, eu busquei passar isso pra ele. Só que ele muitas vezes, assim, houve momentos em que eu fui chamada na escola, ele não soube quando ele era criança, obviamente, mas
de falarem, o seu filho tem que tomar algum remédio, ele tem que fazer, porque ele, né, ele fala com amigos imaginários, ele fala de coisa de bruxo Olha e tal. que interessante, né? Desculpa te cortar, mas você sabe dessa história, mas as pessoas não. Quando eu era pequeno, por causa da minha maneira de ser, eu saía na rua na chuva, cantando, dançando, abraçava a árvore, beijava a árvore, e os vizinhos viam e falaram para minha mãe que deviam me levar no psiquiatra, no psicólogo, porque eu era doente. Então, eu penso que houve esse momento em que eu tive que me posicionar ali. Não precisei e nem queria mesmo entrar em detalhes, mas eu impus ali algumas coisas. Então, por exemplo, naquela situação da reunião de pais, que ele veio falando, olha, minha mãe é bruxa, que a mulher falou, não fala assim da sua mãe. Eu falei, não, mas a mamãe é bruxa sim, né, filho? Que ele saiu feliz e eu falei que a minha mãe era bruxa, eu falei. Isso foi muito importante para ele. Você poderia ter matado a relação dele com até o respeito para com a minha fé, né? E eu me posicionei, falei, não, mamãe é bruxa sim, né, filho? Mamãe é bruxa. E ele saiu todo, viu, só falei. Aí as crianças fizeram, ai, nossa, que legal. Então, naquele momento em que eu fui chamada, e foi mais de uma vez, mas teve um momento em específico que, inclusive, a professora mostrou um desenho que ele tinha desenhado, era a mamãe, papai e ele. E ele tinha pintado aquele desenho, na verdade, com cores assim, tipo, ele me pintou de verde. Pra mim é uma honra, né? Porque verde é uma das cores da deusa. Então, ele me pintou de verde, ele pintou ele de vermelho, que era a cor que ele gostava muito quando ele era criança. Ele até falava que ele era o bruxo do fogo. E aí, o que aconteceu? Ela me chamou falando assim, como que ele pode desenhar assim? Ele tinha que ter desenhado com cor de pele, ele tinha que desenhar, sabe? E ele pintou. E o meu cabelo, eu lembro que era um cabelo misturado com várias cores, e eu era verde, e ele era vermelho com o cabelo amarelo. Então, assim, e eu não vi problema nenhum ali, né? Eu falei pra ela, não, mas pra mim isso é a criatividade dele, é assim que ele nos vê, assim, qual o problema? Ele era pequenininho, tava no Jardim 2, no pré, alguma coisa assim. Então, assim, eu tive que me posicionar muitas vezes sobre amigos imaginários. Eu falo assim, não, mas isso não é um problema, é a imaginação dele. Até porque na época tinha um desenho que até incentivava isso, que era aquela Mansão Foster para amigos imaginários, que ele gostava muito de assistir, ele se identificava, porque ele já conversava sobre isso em casa. Então, teve momentos em que eu tive que me posicionar. Depois, na vida adulta, já ele maiorzinho, isso foi perdendo a importância. Por quê? Porque as pessoas já sabiam quem eu era, né? Então não houve esse problema. Com relação a outras mães, amiguinhos e tal, teve essa situação específica da reunião de pais, mas não teve muitos problemas, porque ele não era mesmo de trazer muito amiguinho em casa e tal. Mas era sempre muito natural. Eu não chegava falando assim, prazer, eu sou a lua, eu sou pagã, eu sou bruxa. Não, né? Algo natural no local. Ninguém chega e fala, nossa, eu sou o padre da paróquia. Budista. Não, ninguém chega falando assim, na reunião de pais ali, você tá pra tratar de assuntos da criança, do processo de formação da criança. Não importa qual é a sua religião ali, né? Vai importar se houver algum tipo de imposição. Sim. E ele, como ele já cresceu nesse meio, então assim, pra ele era muito natural. Algumas limitações, algumas coisas, é muito do adulto mesmo, como ele colocou, né? O adulto faz e a criança acaba repetindo e se torna um adulto que vai ter esse tipo de atitude. Porque, por exemplo, eu lembro muito do meu pai contando que foi buscá-lo na escola um dia. Ele era pequenininho, ele estava no Jardim 2. E a gente morava próximo da igreja de Santa Rita. E meu pai, que é muito católico, mas assim, não praticante, né? Veio todo feliz contando que ele falou assim, eu achei tão bonitinho que a gente estava passando. E nessa igreja tem a imagem de Santa Rita de Cássia em cima, assim. E aí... O Ale falou assim, olha, vovô, o castelo da mamãe do céu, né? Pequenininho, por quê? Porque ele sempre ouvia, né? Tem a mamãe do céu, tem o papai do céu, tem a mamãe da terra, tem o papai da terra, tem a mamãe da água, o papai da água, mamãe do fogo, papai do fogo. E ele cresceu tão assim habituado com isso que ele até falava, eu sou o bruxo do fogo, eu quero ser o bruxo do fogo. E eu sempre deixei ele muito à vontade. Tá bom, mamãe vai ser a bruxa da terra, então, né? Não sei o que e tal. Então, pra mim foi tudo muito natural nesse sentido. Teve momentos em que eu tive que me posicionar, mas esse posicionamento ele foi fundamental para que as pessoas também me respeitassem. Bom, gente, agora minha pergunta para você, Serena. Você já, nosso casamento é o seu segundo casamento. E o primeiro casamento, que é o pai biológico do Alê, ele não é pagão. Como que foi para você essa história? Num casamento não pagão, que não compartilhava com você do mesmo sagrado,
E depois de anos, você ter decidido casar de novo e ter construído toda a nossa história. Legal. Com relação ao primeiro casamento, então, o pai do Alê, ele foi meu primeiro namorado. Então a gente se conheceu muito jovenzinho e tal, e aí a gente casou também muito jovem. Ficamos casados pouco tempo, né? E ele, quando ele me conheceu, quando a gente se conheceu, eu já lia sobre algumas coisas, né? Porque a gente se conheceu com, acho, 14, 15 anos. Muito criança, né? Hoje eu olho e falo, nossa, muito criança. Então eu já li algumas coisas. E foi enquanto eu estava nesse relacionamento que eu descobri a bruxaria. Eu estava vivendo esse relacionamento. E o pai dele não é uma pessoa pagã, mas também não é uma pessoa religiosa. Pelo menos não era na época, né? Até porque era muito jovem também, né? Não era uma pessoa religiosa. Então, assim, ele não se metia muito, assim. Ele não se interessava muito, assim. Ele achava legal, às vezes conversava alguma coisa, assim. Ele até falava, ah, que legal, tal coisa. Mas ele não se metia muito nisso. E o meu relacionamento com ele acabou quando eu tinha 18 anos de idade, né? Antes, acho que, sei lá, alguma coisa assim, mas muito jovem ainda. E foi exatamente na época que eu já estava praticando a bruxaria, né? Então já fazia os rituais e tal. Então, assim, quando eu comecei a praticar em casa, sozinha, né? Até então, com os livrinhos lá, pegava os livrinhos e falava, põe a vela aqui, tá? Agora faz isso. Ixi, como que eu faço isso, né? Que é como assim a gente começa. Ali começou a ter alguns atritos. Por quê? Porque a partir do momento que aquilo começa a tomar uma proporção, começa a ter alguns atritos. E foi exatamente na época em que o nosso relacionamento estava ruindo já. Por várias questões que não vinham ao caso, mas já estava na fase terminal. Então, foi muito atribuído às minhas práticas, não o término em si, mas assim, a situação difícil que a gente estava vendo, mas que não tinha absolutamente nada a ver. Inclusive, as minhas práticas foi o que me fortaleceu, né? Então, foi assim, tranquilo no início, porque era o meu início também, então eu não tinha muita prática. A partir do momento que comecei a ter as práticas, e essas práticas vieram ao mesmo tempo em que havia já o fim do relacionamento, ali houve um atrito. Mas logo passou, porque logo a gente se separou e aí a vida continuou, né? Então, não houve nenhum problema mais, né, com relação a isso. E depois também eu nunca dei espaço para que a pessoa falasse algo sobre a minha prática depois que a gente se separou. E a gente, quando a gente se conheceu, a gente já se conheceu, aí já tinha se passado, não lembro quanto tempo, né, mas 97, 98, 99, já tinha se passado 3 anos que eu era separada. O Ale tinha 3, 4 anos. O Ale tinha 3, 4 anos. Já tinha se passado um tempo, né, então assim, eu já tinha umas 3 rodas do ano aí já praticando, lendo, já tinha um pouquinho mais de conhecimento quando a gente se conheceu. E aí, a gente ficou amigo muito tempo, então assim, foi muito legal, a gente foi trocando tal. Aí quando a gente casa, é bem legal, por quê? Porque aí a gente foi fazer também muita coisa que a gente não fazia enquanto amigo. Porque que era fazer rituais, a gente nem imaginava, né? Que a gente sempre falava, pô, a gente nunca faz ritual, né? A gente nunca celebrou um sabá junto enquanto amigos, não. gente. E aí, mal sabia a gente que, na verdade, os deuses estavam falando assim, meu, aproveita agora. Tá? Aproveita agora que não tem ritual, bebê, porque depois vocês vão ver só, vocês não vão ter descanso. E só corrigindo, enquanto só amigos, porque amigos a gente continua sendo até hoje. Com certeza. Então foi muito legal, e eu digo assim, eu falo muito para os meus filhos, principalmente para quem é bastante religioso e tem uma prática sacerdotal assim, né, que tem que ser bastante, tem muita coisa para fazer, né. É fundamental que o parceiro, a parceira, não precisa ser necessariamente, mas se for, é mais gostoso. Eu digo, é mais gostoso porque você pode partilhar várias coisas, mas que pelo menos a pessoa respeite e entenda a sua vida e os seus compromissos, porque foi fundamental que ele tivesse esse entendimento, porque o semente, principalmente lá no início, mas até hoje, mas lá no início mesmo, ele exigiu muito da minha... O próprio Ale colocou naquela hora. Exatamente, peraí. Abre, irmão. Pode abrir agora. Eu acho que a gente tem que se relacionar com pessoas que tenham a ver com a gente em níveis bastante profundos, para ter um relacionamento sério, né? E isso vai envolver a religiosidade, vai envolver quem você é. Uma vez fizeram no ESC uma pergunta pra mim, perguntaram assim, se você tivesse que escolher entre o grande amor da sua vida e a bruxaria, o que você escolheria? Eu falei, bom, claro que eu escolheria a bruxaria, porque se a pessoa
que é o grande, que se diz o grande amor da minha vida, me colocar numa dessa, ela não é o grande amor da minha vida. Então a minha escolha já tá feita. Porque o grande amor da minha vida jamais pediria para eu escolher entre um caminho e outro. Então a escolha já tá feita. Então é o que eu recomendo a vocês, tá? Ale, se quiserem entrar em contato com você... Arranjam, se virem. Esse é o lance. É importante, a pessoa tem que ter proatividade. A arte da edição. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. A gente abriu um pouco ali aqui a nossa intimidade, mas por quê? Porque eu acho que é importante a gente falar sobre bruxaria e paganismo como algo natural da vida das pessoas, como algo que é da vida mesmo, que não é só quando a gente tá na internet, não é só quando a gente tá num ritual, não é só, sabe, externo, é algo realmente de vida interna e que vai mexer com várias áreas da vida de vocês. Então, se vocês gostaram, eu peço que vocês curtam, que vocês compartilhem e que vocês comentem aqui como que é a experiência familiar de vocês no paganismo. Obrigada, meu amor, meu bebê. Obrigada, meu amor, meu bebê. E é isso, gente. Tchau. Obrigado, meu amor, meu bebê.